Igreja, na paz do Senhor. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na Epístola de Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? 2 Pedro 3, versículo 18, é a última carta de Pedro, é o finzinho da carta do apóstolo Pedro, é o último capítulo e também é o último versículo. É um texto conhecido nosso, né? Nós conhecemos esse texto, nós repetimos várias vezes, nós vamos meditar em cima dele, toda a verdade que ele traz para nós. Amém? A palavra do Senhor diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pode assentar, vamos meditar na palavra do Senhor. Tem um personagem, eu acho que vocês conhecem, chamado Peter Pan. Ele é um livro infantil, é também um desenho animado e tem várias versões na televisão que fala desse personagem chamado Peter Pan. E a história acontece em um local chamado Terra do Nunca. E é engraçado que nesse local chamado Terra do Nunca, as crianças não crescem, continuam crianças durante tempos e tempos e tempos, elas continuam crianças, E Peter Pan é o líder dessas crianças, intituladas Crianças Perdidas. E ele repete várias vezes, querido, uma frase, sabe? Durante todo o tempo, você que já assistiu o desenho, você que já leu o livro, ou que assistiu o filme, dessas várias versões de Peter Pan, ele repete uma frase, sabe, que marca a vida desse jovem, dessa criança. Ele diz assim: eu só quero ser criança e me divertir. E outra frase que ele fala, ele diz assim: ser adulto é muito chato, ele tem muitas obrigações, então eu só quero ser criança e me divertir. E agora temos um outro Pedro, porque o nome Peter, querido, quer dizer Pedro em inglês. Um outro Pedro falando para nós uma palavra totalmente ao contrário daquilo que Peter Pan passa, porque ele é um personagem, ele é um tipo de anti-herói. Na verdade, você começa a assistir o filme, você fica doido o Capitão Gancho pegar ele. É engraçado, ele é antipático, ele é chato, Ele está ali provocando, ele não tem nada, não tem um objetivo, ele quer só ficar provocando lá, sabe, fazendo aquelas coisas, fugindo, e não tem nada com nada. Você fica doido o Capitão Gancho pegar aquele rapaz, mas nossa, ele não pega, rapaz, todo mundo vai pegar ele, é muito chato, Então ele repete essa frase assim: eu quero ser criança e me divertir. E vem agora o outro Pedro falando totalmente ao contrário, sabe? E aqui, querido, é a última carta de Pedro, o último capítulo, sabe? É o último versículo que ele escreve, querido, para uma igreja, querido, que está passando por perseguições, que está passando por sofrimento, que está passando por lutas e dificuldades, querido. Qual a palavra que você tem para a igreja que está passando? Sendo que, olha, esta é a única palavra que você vai poder dizer, e depois você não vai escrever mais nada para ela, porque ele fala: olha, eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele fala: o Senhor vai me levar, eu vou sair dessa terra. Então o que você falaria, querido, para uma igreja que está passando por sofrimentos, querido, todo tipo de tribulações, todo tipo de adversidades, todo tipo de perseguição? O que você falaria para uma igreja assim? E ele fala uma palavra, querido, totalmente ao contrário. O Pedro, cheio do Espírito Santo,
Ele diz para aquela igreja: cresçam. Vocês precisam crescer. Tem que ter crescimento. Todo desenvolvimento, sabe, requer crescimento. Pedro está mostrando, querido, onde está o problema daquela igreja, né? Ele está falando: olha, o problema não é a perseguição. O problema, querido, não é as lutas, dificuldades que vocês estão passando. O problema é que vocês não estão crescendo. Vocês ainda são como criancinhas, sabe? Vocês então ainda se portam como crianças. E vocês têm que crescer. E ele fala muito mais, querido, falando para nós, como a igreja de hoje, querido. Falando para mim, falando para vocês, sabe? Falando para nós: o problema não é o patrão. O problema não é o trabalho. O problema não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos. O problema não é a sua casa, não é o lugar que você mora, não é o seu bairro, não é o seu país. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é os irmãos, o problema não é o ministério. O problema é que vocês não crescem. Vocês são crianças. Aí está o problema, querido, que a gente tem que enfrentar, sabe? E que Peter Pan fala para repetidamente: olha, eu quero ser uma criança. E o muito problema, querido, não só da igreja, porque a igreja acaba abraçando isso que vem do mundo. Porque o mundo aí fora, querido, eles também eles não querem crescer, sabe? Quantas vezes eu já vi esposas reclamando do marido que liga mais para o videogame do que para ela. O marido fica o tempo inteiro jogando videogame, né? Fica lá jogando videogame e peça uma criança. E a gente fala: mas não cresce, você não sabe. Há um momento para jogar, mas ele fala que fica vários tempos jogando. E nós precisamos crescer, sabe? O problema é que vocês não crescem. Vocês ainda são crianças espirituais. Porque tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Ou seja, você não pode se alimentar em benefício de outra pessoa. Você tem que se alimentar. Você tem que pegar o alimento, né, e ingerir o alimento. Você não pode se alimentar com outra pessoa. Você não pode fazer exercício com outra pessoa. É você que tem que fazer o exercício para melhorar o seu corpo. E outra coisa, ele está falando a mesma coisa, querido. Você não pode crescer pelo outro. Nenhuma outra pessoa pode crescer por você. Você que tem que crescer. Crescimento individual, para qualquer pessoa. Ninguém pode crescer por você. Então, primeiramente, querido, eu quero falar sobre a fase da meninice. Para nós, para entender, querido. Em 1 Coríntios 13, 11, um texto conhecido, Paulo fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Né? O pastor José Marques, ele diz uma frase interessante. Ele diz assim: olha, meninice é uma fase da vida que, se tudo der certo, vai passar. Porque é apenas uma fase da vida de uma pessoa, querido. Uma pessoa, sabe, que fica ali eternamente criança. A gente fala rapidamente que existe algo errado. Alguma coisa está acontecendo, né? E ele está falando para nós aqui justamente isso. Porque quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia, eu tinha atitudes próprias de uma criança. Mas quando eu me tornei um homem, eu abandonei isso. Eu abandonei. Se você não abandonar, se você não deixar as coisas próprias de menino, querido, e continuar com as meninices, então você não quer dizer que você ainda não cresceu. Você continua uma criança. E aqui, querido, é a mesma coisa na vida espiritual. Quando nós fomos regenerados, quando nós nascemos de novo, querido, nós nascemos na família de Deus como filhos de Deus.
E quando isso acontece, nós nascemos, né, querido, não como adultos espirituais, né, como homens e mulheres maduros espiritualmente falando, querido. Nós nascemos como crianças espirituais, nós somos crianças, querido, sabe? Nós somos crianças. É assim como você nasce neste mundo. Você não nasceu adulto, você não nasceu já falando, sabe, com atitudes de homem, com atitudes de mulher. Você nasceu como uma criança, como um bebê. E diferente, querido, de épocas anteriores, séculos anteriores, querido, essa questão de adolescência é algo novo. Não existia isso. Era criança e depois faz adulto. Não tinha esse negócio, um período de adolescência e depois adulto. Sabe? A criança era desenvolvendo quando chegava lá, você já pode trabalhar, já é adulto. Né? Lá os judeus, com 12 anos, 12, 13 anos, ele é apresentado à comunidade judaica como um homem. Por isso, como uma mulher, falou, aqui está a pessoa, e fazia todo aquele ritual lá de apresentação, né? O bar mitzvah, né, que eles falam, né? Que é a apresentação, querido, a comunidade. E a mesma coisa, querido, sabe? É uma fase, assim também a fase do meninice espiritual tem que ser apenas uma fase da vida. Já pensou, querido, uma criança, um homem já de 30 anos se portando como uma criança, querido, cheio de mimos, cheio de dificuldades para entender as coisas, necessitando alguém que oriente, necessitando certos cuidados que são próprias de criança, querido. Aquela inocência de criança também. Nós estávamos lá no zoológico, querido, e a nossa preocupação, você que tem filho, que era o seu filho que estava ali, você não fica tranquilo, porque é uma criança, sujeita a todo tipo de engano, sabe? É se perder. A gente estava lá e foi passar uma criança chorando, cadê meu pai? Perdi. Não é assim? Eu nem curti direito, minha filha estava ali, eu estava, sabe, aquele monte de gente, eu estava ali preocupado, olhava, cadê ela, né? Quem tinha criança foi assim. Não é verdade, querido? Por quê? Porque é uma criança. E daqui a pouco, o que você espera do seu filho? Né? Que ele cresça, se torne uma mulher, se torne um homem maduro, uma mulher madura. Mas já pensou, querido, um homem se portando, sabe? Que já tem uma idade de ser homem, de ser um adulto espiritual, um adulto, né, fisicamente, se portando como uma criança, sabe? Com as necessidades de uma criança, você dar banho nela, com os mimos das crianças, querido, sabe? Com as meninices de uma criança, que você sabe, que você fala, meu, não é para mais ser assim, você fica abismado, você fica perplexo, mas por que ele está se portando desse jeito, sabe? É já um homem, já uma mulher que se porta como uma criança, e foi isso que Paulo encontrou na igreja dos Coríntios, que ele fala para nós em 1 Coríntios 3. Ele fala assim no primeiro versículo: eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, né, suportar, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo homens, porque dizem eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Paulo falou, eu alimentei vocês, vocês estão na época de serem maduros, espiritualmente falando, mas agora eu vejo em vocês, eu fico perplexo, porque vocês não estão crescendo como homens e mulheres maduros na fé. Já era o tempo de vocês se tornarem pessoas firmes, adultos vigorosos, sabe? Não criancinhas na fé, querido, porque é uma fase que tem que passar. Mas se continua, querido, algo está estranho, algo está errado, e Paulo falando, alguma coisa está errado. Carnalidade, ciúmes, inveja, contenda, desejos facciosos. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criancice.
cuidado maior, como as crianças precisam da nossa atenção. A minha filha, às vezes ela fica reclamando, porque antes ela era a caçula da família, agora entrou outra, mais nova do que ela, e requer uma atenção maior do que ela, querida. Ela reclama porque agora todo mundo dá atenção para minha prima, e não dá para mim porque ela é menor que você. Ela requer uma atenção maior, e a pessoa, pessoas que deveriam ser, sabe, adultos, com essa mesma meninice, sabe, eu queria uma atenção maior, eu queria, sabe, um cuidado maior, mas você já é um adulto, é para você cuidar dessas pessoas que acabaram de se converter, não um cuidado maior com você, sabe, e essas coisas vão penetrando na igreja, a contenda, querido, ciúmes, sabe, eu estou falando com sinceridade no coração, querido, que isso é um mal terrível, sabe, para a gente vigiar como igreja, como povo de Deus, desejo faccioso, sabe, a gente faz uma turminha e achar que somos melhores do que o outro dentro da igreja, que está falando dentro da igreja, uns falam eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, é divisão dentro da igreja, e Paulo fala, vocês são de Cristo, é o corpo de Cristo, vocês têm que crescer, vocês têm que ser pessoas maduras, e vocês estão na meninice, porque tem que ser uma fase, apenas uma fase, é um período da nossa vida, como foi um período da nossa vida carnal, querido, foi apenas uma fase, mas foi, se eu não consigo voltar mais, eu não posso ser mais uma criança, porque agora eu sou um homem, eu tenho responsabilidade, eu tenho que me portar como um homem. E agora que você está na igreja, você aceitou Jesus, você tem que crescer. Aleluia. Tem que haver um crescimento, querido, que vem da parte de Deus para nossas vidas, para que nós não sejamos atacados por esse tipo de coisa, querido, que é suportável apenas as pessoas recém-convertidas. Carnalidade, ciúme, sabe? Me chamou, o irmão passou por mim, não me cumprimentou. Essas coisas, mas a gente pensa que não, vai entrando no nosso coração, a gente vai permitindo essas coisas, e a gente para, sabe, não entende as brigas no meio da igreja, um brigando com o outro, onde o perdão tinha que ser algo que tinha que fluir, sabe, da igreja, assim, tinha que ser algo natural na igreja, o perdão, o pedido de perdão e perdoar, sabe, mas não, contenda, desejos facciosos. São salvos, são pessoas regeneradas, são habitadas pelo Espírito Santo, porém são meninos na fé, necessitam de crescimento, necessitam crescer, porque a meninice é apenas uma fase, é uma fase da nossa vida, sabe, é uma fase da nossa vida que tem que passar. Meu filho um tempo atrás, pai, minha infância foi muito boa, mas eu queria voltar para a minha infância. Eu falei, filho, não dá mais, né? Agora você tem 18 anos, você vai agora cada vez mais acumulando responsabilidades, né? Próprias da sua idade, não dá mais para voltar, foi uma fase, e graças a Deus que foi boa para você. Algumas pessoas não foram tão boas, né? Não tiveram uma infância assim, uma tua, você tem que agradecer a Deus que teve uma infância boa, né? Mas agora, querido, você agora já é um homem, né? Já tem 18 anos, já tem suas responsabilidades, então você tem que se portar como uma pessoa responsável, né? Como um homem, enfrentar as lutas, os problemas da vida, sabe? Não como uma criança. Eu quando era criança, querido, eu ficava morrendo de medo, porque eu não sabia me portar como um homem. Eu falei, como é que eu vou chegar? Porque às vezes eu via minha mãe, meu pai, né, nas atitudes dele, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso, eu não sei ter essas atitudes, eu sou uma criança, e eu lembro até do profeta Jeremias, do chamado de Deus para ele quando eu era uma criança. Eu falei, Senhor, eu não passo por uma criança, eu não sei me portar como um profeta, eu não sei falar com essas pessoas, eu sou uma criança, né? Mostrando que quando a gente cresce, a gente é cheio de medo, que a gente fica cheio de imaginação, olha, quando eu crescer, você isso, você aquilo, mas a gente nem sabe como é que é essas coisas, né? É só imaginação. E quando a gente é criança, a gente não tem responsabilidade, a gente é totalmente dependente dos pais, de alguém, sabe, que nos oriente, que nos inculque, que
discipline. Então há necessidade, mas depois de uma fase que a gente começa a estranhar, peraí, já é para se portar diferente. E se não há esse crescimento, a gente começa a estranhar. Então eu quero falar do crescimento. Agora eu falei da fase meninice, e em segundo lugar eu quero falar do crescimento, que está lá em 1 Pedro 2, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: ele mostra repetidamente que é aquilo que nós precisamos fazer, nunca sozinho, querido, sabe? Como o pastor falou, é pelo auxílio do Espírito do Senhor. O Senhor é aquilo que vai, o Espírito Santo é chamado auxiliador, é aquele que vai nos ajudar. E ele diz assim, 1 Pedro 2, de 1 a 2, diz assim: despojai-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, e de hipocrisia, e de inveja, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Como um filho de Deus cresce, querido? Como é que nós crescemos, né? Primeira coisa, a questão do desejo, né? Desejo, sede e fome em todo ser vivo, querido, é inexorável. Uma criança recém-nascida, ela chora de fome, querido, né? Um menino, né? E a minha filha hoje, eu fui levar ela para buscar minha esposa lá no trabalho, e ela estava comigo e passou já da horário de almoçar, querido. Ela estava lá atrás de mim: pai, estou com fome. Eu não chego. Eu estou com fome, eu quero comer. E não é assim, querido, com a criança, ela fica com fome, ela quer comer, e ela não está em casa, ela procura, ela fala: pai, mãe, eu não tenho uma coisa para comer, para dar uma beliscada aí. E ela pergunta para nós que hora é a hora do almoço, que hora é a hora do jantar, porque eu quero comer, eu estou com fome. Não é assim, querido? Porque é inexorável, no ser vivo, sede e fome é inexorável, querido, sabe? E uma criança, ela não ter fome é um sinal que ela está enferma. Quando você coloca assim, uma vez, né, e duas vezes, e a criança: não quero comer, não quero isso, não quer nem besteira, que você fala: opa, tem algo errado aí, está doente, né? E assim, quando uma pessoa nasce de novo, né, é regenerada, ela deseja, querido, ardentemente, ela chora, ela procura, ela pede, sabe, o leite espiritual, né? Ela pede, ela vai querer, ela vai desejar o leite espiritual, que é a palavra de Deus, querido, sabe? Isso é em toda criança espiritual. Ela vai desejar algo que você está vivo, que mostra que você está vivo espiritualmente, querido. É o seu desejo pela palavra de Deus, sabe? Uma pessoa que fala: eu nasci de novo, eu fui regenerado pelo Espírito Santo, e não tem sede de Deus, e não tem fome de Deus, que algo está errado, sabe? Porque se ela nasceu de novo, se ela agora foi regenerada pelo poder do Espírito Santo, ela tem sede de Deus, não pelas coisas que Deus dá, querido, é diferente. Não por dinheiro, que fala como essas igrejas heréticas que falam que Deus está dando dinheiro. Claro que Deus dá dinheiro. Todo o dinheiro que você tem foi por nome de Deus, sabe? Mas há pessoas que buscam a Deus por causa do dinheiro, por causa de saúde, sabe? É o contrário. Quando a pessoa é regenerada, ela tem sede de Deus, ela quer Deus, ela busca Deus, querido. E aí é uma nova criatura, que ela vai ter fome, ela vai ter sede, ela vai: busque ardentemente, né, pelo genuíno leite espiritual. Ele fala: abandone toda malícia, toda sorte de maledicência, abandone aquilo que é hipócrita na sua vida, que é um fingimento, porque nós fingimos para os homens, mas Deus está vendo todas as coisas. Abandone isso, você está enganando a você mesmo, sabe? Ele fala assim: mas busque ardentemente, deseje ardentemente o genuíno leite espiritual, querido. Você tem que desejar, você tem que querer esse leite. Eu quero a palavra de Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero Deus. É assim que Davi orou, querido, sabe? Lá longe, no meio do deserto, perseguido, ele podia falar várias coisas, mas ele fala: Senhor, eu tenho sede de Deus.
deserto árido, sabe, sem água nenhuma. E minha sede não é de água. E a minha fome não é de alimento sólido, é de Deus. Eu quero Deus na minha vida, querido. E assim a gente vai crescendo. Porque é o genuíno leite espiritual, querido. É o genuíno leite, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso pão, como está em Deuteronômio 8. E a palavra de Deus é a nossa água, como está em Efésios 5:26. Para crianças espirituais, querido. As crianças espirituais necessitam de alimento espiritual. Não adianta, você nasceu de novo, então não adianta dar pão e água, sabe? Fisicamente falando, para nós, não vai matar a nossa sede. Só vai matar a sede do corpo e a fome do corpo, mas nossa sede espiritual, querido, só a palavra de Deus tem que ser um alimento espiritual, que a palavra de Deus é esse alimento que vem da parte de Deus para os seus filhos. Você é filho de Deus. Por isso que Jesus falou: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem, porque você nasceu de novo. E Deus provê um alimento para nossas vidas, que é a sua palavra, querido. Por isso que há essa necessidade de você meditar na palavra de Deus, de você ler a palavra de Deus, de você vir os cultos e ouvir a pregação da palavra de Deus. Você precisa ser alimentado, querido. Passa um mês sem ouvir a palavra de Deus. Passa um mês sem vir os cultos, querido. E você vai se portar como uma pessoa perdida. Uma pessoa que não ama a Deus. Totalmente fraca na fé. Sabe? Com os pensamentos mundanos. Você tem uma criança espiritual, ainda com conceitos mundanos, sabe? Com aquelas palavras que o mundo fala, querido. Cheio de murmuração. E ele diz o genuíno, nada mais nos alimenta, tem que ser autêntico e tem que ser sem adulteração, tem que ser genuíno, a palavra de Deus. Agora, se as pessoas adulteram gasolina, se as pessoas adulteram leite, né? Será que não vão adulterar a palavra de Deus também? E vamos falar aqui, ó, a palavra de Deus, mas já não é autêntica, é adulterada. Por isso que as pessoas vêm estar na igreja, estão ouvindo as pregações e saem com fome. Parece que o almoço foi só de alface, né? Comeu uma pratada de alface, né? Parece que ao começo parece que enche, né? Porque bastante alface, né? Mas daqui a pouco vai não dar meia hora, você está morrendo de fome de novo. Daqui a pouco você está fraco. Porque você vem de novo para ouvir a palavra de Deus. Aí vem a alface de novo. Né? Aí a pessoa, você comendo durante uma semana alface, querido, você vai emagrecer, você vai ficar fraco, você vai ficar sem vigor nenhum. E a mesma coisa que da palavra de Deus. Se você não ouvir e não meditar na autêntica palavra de Deus, se você não se alimentar da palavra de Deus, se a palavra de Deus não for um alimento para você, aos poucos você vai ficando fraco espiritualmente falando. Você vai ficar uma criança raquítico, sabe? Sem força e vigor nenhum para as lutas e as dificuldades que vem em sua vida, e você vai ficar um cristão que não entende as coisas que estão acontecendo ao seu redor, querido. Assustado, perguntando para Deus por que o Senhor permite essas coisas, ou murmurando: por que Deus, por que meu patrão, minha esposa, a igreja, o pastor, os irmãos, sabe? É a vida, e a gente fica assim, porque a gente não está sendo alimentado pela palavra de Deus, não há crescimento, e nossa vida fica totalmente raquítica, por isso que precisa da palavra. Constantemente se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos, sabe, buscar ardentemente a palavra do Senhor, desejar essa palavra, buscar essa palavra, pedir essa palavra: Senhor, fala comigo, abre o meu entendimento para que eu possa me alimentar da palavra de Deus, para que a palavra de Deus encontre guarida no teu coração, como Paulo orou lá em Efésios, para que, sabe, em Filipenses ele fala assim: para que a palavra de Deus habita ricamente no teu coração.
Porque é nas dificuldades, quando nós apertamos, querido, quando nós somos apertados pelas lutas e dificuldades, sabe, aquilo que está cheio do teu coração vai sair pela boca. Agora, se o seu coração está cheio das coisas do mundo, porque você não está sendo alimentado pela palavra de Deus, querido, é você que tem que buscar, vai sair todo tipo de murmuração, queixa. Mas se você está cheio da palavra de Deus, vai sair palavras de gratidão, palavras de confiança, sabe? Palavras de esperança verdadeira, mesmo da uma luta. E as pessoas que estiverem ao teu redor não vão entender e não vão compreender, sabe por quê? Porque você está crescendo. Você fala assim, nossa, irmão, aquela pessoa está passando por tantas lutas e dificuldades, eu não vejo nenhuma palavra de murmuração saindo da boca dele, nenhuma queixa, sabe? Pelo contrário, é sempre gratidão. Algo está acontecendo na vida daquela pessoa. E como todo crescimento, às vezes a gente não percebe, é só as pessoas de fora que percebem. Não é verdade? Você que está com seu filho ali, ou você está crescendo, você não vê o seu crescimento. Só uma pessoa que não está te vendo durante um bom tempo, quando chega, fala, nossa, cresceu, está ficando homem. É assim? Está ficando. Olha, tamanho. É assim, querido? Porque você mesmo não percebe, querido. Sabe? Mas as pessoas ao redor vão ver e falam, olha, puxa vida, está crescendo, olha, diferentes, né? Algo está mudando, né? Como Pedro, como João, pescadores, sabe? Pessoas rudes, sabe? Sem entendimento lá. Deus busca aqueles homens e chama ele para ser apóstolo, anda com Deus, né? E daqui a pouco os sacerdotes, homens cultos, falando com eles, falando, olha, esses homens andaram com Jesus, olha o jeito que eles falam, né? Olha o jeito deles, muito parecido, porque é justamente, querido, né? E ele fala para nós, ele diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então por ele vai ser dado um crescimento para a salvação, querido. Sabe? Esse leite, esse alimento vai fazer com que nós crescemos. Porque tudo vem do Senhor. E você pode dizer assim, mas crescer para onde? Crescer como? Como é esse crescimento? Eu quero aprofundar um pouco mais no qual é o nosso alvo, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, queridos, você foi salvo com um propósito. E ele fala o propósito, os que de antemão conheceu, né? Ou seja, o Senhor conheceu você antes de todas as coisas, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembre-se que Deus criou o homem à imagem de Deus. Não foi assim? Homem e mulher, a imagem de Deus os criou, né? E fez e colocou lá no jardim do Éden. Só que, querido, essa imagem ela foi perdida por causa do pecado. Nós, querido, na verdade, fomos feitos, querido, sabe? Para espelhar Deus, para manifestar Deus, para que as pessoas olhem e mostrassem que há um Deus, para a gente admirar, porque todas as coisas que Deus criou não podiam ser admiradas pelos animais, pelas plantas, mas Deus, Ele nos criou com entendimento para que a gente veja, sabe, contemple toda a glória de Deus, tudo aquilo que Deus fez, né? E mostrar que existe um Deus, né, sobre a terra, só que o pecado, né, veio ao mundo e essa imagem foi perdida. E agora em Cristo, o nosso alvo é ser a imagem do próprio Jesus Cristo, porque como Colossenses diz, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E
Qual que é o nosso alvo, querido? É ser como Jesus. É assim que as pessoas não entendem, querido. O nosso alvo é Jesus Cristo. Nós vamos crescer cada vez mais. E isso Deus prometeu, que Ele vai enviar todos os recursos sobre as nossas vidas, para que nós crescemos, querido. Mas não de qualquer maneira. Para que nós crescemos, vamos crescer e sejamos iguais a Jesus. A imagem do Filho de Deus, sabe? Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e nós, querido, para que Ele seja um primogênito de muitos irmãos, a imagem dele, que Ele é a imagem de Deus. Então, querido, qual que é o nosso propósito como cristão, querido? Não é ser pessoas morais, segundo o padrão que o mundo coloca, porque cada país coloca um padrão de moral, querido. O nosso alvo não é ser pessoa justa, não é ser pessoas boas, sabe? Porque isso todas as religiões estão falando. O nosso alvo, querido, é ser como Cristo. Aleluia. Porque senão, querido, a gente nunca sabe qual é o padrão. Qual é o padrão de justiça, qual é o padrão de bondade, qual é o padrão de moralidade, sabe? É claro que Deus nos coloca, querido, o padrão dele. Mas o nosso alvo é ser como Cristo. O nosso alvo é crescer, querido, e ser como Jesus Cristo, querido. Então, querido, não crescer é um mal terrível. Porque você não vai se parecer com Cristo se você não crescer. Você vai sendo uma criança e Paulo fala, vocês ainda pensam e andam segundo os homens. E quando ele fala homens, quer dizer pessoas que não foram regeneradas, sabe? Ainda preocupado com este mundo, sabe? Preocupado com aquilo que o mundo coloca como coisas preciosas, sabe? Com coisas importantes neste mundo, e não está entendendo nada. Porque ainda é criança, ele fala, então temos que crescer. Em Cristo essa imagem é restaurada, querido. Cristo é o primogênito de muitos irmãos, a sua imagem. Por isso a fórmula do crescimento, querido, é palavra, mais arrependimento, mais fé. Essa é a fórmula, querido, do crescimento. Porque nós crescemos assim. Primeiro, nós ouvimos a palavra de Deus. E nos alimentamos daquela palavra, e aquela palavra vai confrontar as nossas vidas. Então veio o arrependimento, porque nós não agimos segundo aquela palavra. E daqui a pouco a gente crê em Jesus Cristo, confia em Jesus, porque Ele vai nos ajudar a viver para a glória dele. Então é assim, palavra de Deus, confrontação, arrependimento e fé. E o cristão vai crescer. Em Efésios, ele diz de maneira mais clara como isso vai acontecer lá em Efésios 4:13. Ele diz assim, Efésios 4:13, ele diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo, bem ajustado, conciliado, para o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele diz, primeiramente, a unidade da fé. Todos nós vamos crer da mesma maneira. Não vai ter, ou eu creio isso, eu creio aquilo, é a mesma fé. Vai ter um falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... Não, vai ter falando, eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo, nós somos firmados em Cristo, nós cremos em Cristo, nós confiamos em Cristo, nós esperamos em Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Todos pensando da mesma maneira, querido. Todos confiando em Jesus, ninguém confiando em si mesmo, ninguém falando, eu sou melhor porque eu confio em Pedro. Eu falei, eu confio em Paulo, eu sou de Apolo, tem uma divisão, tem a mesma fé, sabe? É a mesma fé
unidade da fé, sabe? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, como Pedro falou, olha, crescendo na graça e no pleno conhecimento do Filho de Deus, querido. Sabe? Nós conhecemos a graça de Deus e conhecemos Jesus Cristo, sabe? Isso que é maravilhoso, porque você conhece tudo aquilo que Jesus Cristo fez e conhece o próprio Cristo. Quem é que fez tudo isso? Quem é que fez tudo isso? Sabe? O Rei da Glória descendo do seu trono de glória, se fazendo como um de nós, habitando entre nós, vivendo uma vida justa, depois morrendo em nosso favor, depois ressuscitando para a nossa justificação, dando promessas maravilhosas, indo para o Pai, intercedendo a destra do Pai. Depois ele promete que vai voltar, e voltando e reinando, sabe, soberanamente sobre a terra. E a gente entende quem é o Filho de Deus, querido. Você começa a conhecer, porque ele fala lá na oração sacerdotal, querido, a oração dele, ele ora assim: Pai, e a vida eterna é essa, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecer a Cristo, querido, é a experiência mais maravilhosa que você pode experimentar nesta vida. Conhecer a graça do Senhor. E ele fala a perfeita varonilidade, querido, sabe? A estatura do varão perfeito. Ele fala: você vai conhecer, sabe? Vai chegar a ser um varão perfeito, um homem perfeito, uma mulher perfeita em Deus. Você vai chegar, querido, nisso. E ele diz mais: a medida da estatura da plenitude de Cristo, querido. É maravilhoso, você vai ser pleno em Jesus. Tudo a respeito de Cristo, querido. E ele fala um propósito no versículo 14, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos. Você não pode ser como menino recém-nascido na fé, querido. Porque ele fala: menino é agitado por todo lado, para todo, sabe, levado ao redor por todo vento de doutrinas, querido, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induz ao erro, sabe? É levado, o menino, ele é levado. Olha, aqui está acontecendo um movimento naquela igreja, vamos lá. Ó, está acontecendo outra coisa, vamos lá. Sabe? Vai acontecer outra coisa naquela outra igreja, vamos lá. Sabe? Ele começa, ele é levado, sabe? Com todas as coisas que vão inventando. Você que já tem um tempo de igreja, quanto movimento que você já viu na igreja? Paletó, derrubando pessoas soprando e as pessoas caindo, tocando a mão nas pessoas derrubando, dente de ouro, óleo na mão, né? G12, né? O movimento do G12, sabe? Teologia da prosperidade, teologia da libertação, liberal, teologia relacional, sabe? E a cada movimento, querido, se você não está firmado, se você não é uma pessoa que cresceu, ele fala: você é um menino ajeitado por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Isso é tudo inventação de homens. Isso é tudo coisa que o homem coloca na igreja para chamar as pessoas. E lá vai o menino, né? E às vezes o pastor: não vai não, querido, esse negócio não, mas porque é legal. É assim? É divertido, né? Lá tem pessoas caindo no poder. Lá tem o reteté, né? Que você fala lá, né? O aviãozinho, o sapatinho de fogo. É todo tipo que as pessoas inventam, sabe? E na verdade não produz crescimento nenhum essas coisas. Nós continuamos como meninos, né? Porque é tudo pelas astúcias com que induzem ao erro. Vai introduzindo erro, cada vez erro, e a pessoa continua uma criança na fé, né? Trocando de igreja em igreja. Sai da nossa igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, porque não quer crescer, sabe? Aquela síndrome de Peter Pan. Eu quero ser uma criança e me divertir, pastor. Eu não estou me divertindo na tua igreja, sabe? Eu não estou vendo entretenimento na tua igreja. Então eu ouvi falar que tem um movimento legal na outra igreja, eu vou lá. E vai lá. E continua criança. Né? Daqui a pouco ela fica entediada com aquele movimento e fala: vou falar que tem um outro negócio legal na outra igreja.
e fica trocando, querido. Mas ele diz assim no versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por mais que a verdade doa, querido, e às vezes ela dói muito, a verdade de Deus, ela não vem para, sabe, como o Peter Pan fala, eu quero me divertir, não vem para divertir ninguém. É a verdade de Deus, e às vezes ela dói, mas ela fala assim: seguir a verdade em amor, porque Ele é o amor. A verdade de Deus é a expressão do amor de Deus para com a tua vida, para que você não seja uma criança mais, querido, para que você não seja lá como a Sofia, a Débora, o Miquel, a gente ali em cima lá, cuidado com aquele, sabe, quando vê um estranho, ele se perde aqui, a gente cadê a criança e fica procurando as crianças, sabe? A gente não quer, a gente quer que eles cresçam, que um dia sejam homens e mulheres maduras, querido. Como nós queremos que eles cresçam, um dia nascem, sabe, no reino de Deus, e sejam homens e mulheres maduros na fé. Aleluia. Sabe, que eles cresçam naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. E não sejam mais enganados, querido, que nós não sejamos mais enganados pelas astúcias de homens que nos induzem ao erro, querido, cada um de nós, querido, sabe? E eu, sabe, também crescendo juntamente com vocês, sabe? E ele fala assim: é a cooperação de todos nós, e nós somos membros uns dos outros. Ele diz assim: de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio das juntas, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Neste mundo tenebroso, querido, ser ainda uma criança é fatal. Peter Pan, querido, se você assistiu o filme, ele traz algumas crianças, né, a Andy e os seus irmãos, e a Andy e os seus irmãos estão prontos para voltar, né, para a Terra e crescer e ser adulto, né? Depois daquela experiência, daquelas aventuras, eles estão prontos. Eles falam: agora tem que voltar, porque eu preciso voltar para o meu mundo, porque eu preciso crescer, né? Mas Peter Pan fica com raiva, né? Você não quer ficar aqui, porque aqui você é uma eterna criança, né? E aqui você consegue se divertir. Mas ela conseguia ver com outros olhos, sabe, a necessidade do crescimento. Que a meninice é apenas uma fase da vida, que ela vai passar como passou para todo mundo, né? E que nós deixamos, quando nós nos tornamos homens, temos que fazer como desistir das coisas de menino, né? Não falar mais como menino, não pensar mais como menino, não agir mais como menino. Agora, as nossas atitudes como homens e mulheres maduros na fé, né? São atitudes que refletem o nosso crescimento. Nós verdadeiramente crescemos e um mundo tenebroso, sabe? Um mundo que não poupa crianças. É mesmo. Não poupa criança nenhuma. Lá no zoológico, se você vacilasse com o seu filho, né? Ela pode até se perder, mas vai saber se tinha alguém lá de olho, esperando uma oportunidade, um vacilo seu, para levar uma criança. E muitas vezes acontece, né? Porque são crianças. E fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, né? Como um leão procurando a quem devorar. Então, as crianças, né, se não tiverem cuidado dos pais, né, são presas fáceis. Nós temos que crescer. Não podemos ser mais como crianças. Que Deus opere esse crescimento na vida de cada um, nas nossas vidas. Amém? Vamos